pessoal, tudo bem com vocês? Tá começando mais uma EBD Kids e na aula de hoje a gente vai falar sobre a história de Gideão. Olha, gente, eu confesso para vocês que eu tô assim encantadíssima com essa história e eu tô louca para compartilhar com vocês. Então, vamos orar para depois eu comentar sobre a história. Beleza, pessoal? Então, todo mundo com os olhinhos fechados para a gente falar com Deus. Pai querido, Pai amado, queremos te agradecer por mais uma aula que está começando. Que o Senhor venha abençoar essa aula, que o Senhor venha falar com cada um de nós, que o Senhor conduza essa aula e que venhamos aprender, Senhor, sobre a Tua palavra. Nos dê uma aula abençoada e nos dê um dia abençoado também na Tua presença. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, a história de hoje está em Juízes, no capítulo 6 até o capítulo 7. E na Bíblia diz que o povo de Israel, os israelitas, quem aqui lembra desse povo? Que era aquele povo escolhido por Deus, aquele povo que era, super amigo de Deus, que faziam as coisas certinho. Pois é, esse povo mesmo, com o passar do tempo, infelizmente, eles se afastaram da presença de Deus. Ou seja, eles começaram a fazer muita coisa errada, muita coisa que não agradava a Deus. E uma das coisas muito feias que eles faziam era a idolatria. Sabe o que é isso? É quando a pessoa começa a adorar outros deuses, né? A falsos deuses. E o povo de Israel estava assim, estava adorando a falsos deuses. E aí, né? Quando a gente está afastado da presença de Deus, a nossa vida, ela vai dar certo ou vai dar errado? Ela vai dar errado, não é mesmo? E era assim que estava a vida do povo de Israel. Tava, dando tudo errado. Sabe, tinha um outro povo que eram os midianitas. E esse povo vivia implicando com os israelitas. E eles viviam atacando os israelitas. Inclusive, os israelitas, eles plantavam bastante coisas. E aí, os midianitas iam lá e, destruíam aquelas plantações. Não deixavam nada para os israelitas. E aí, gente, aquela situação já estava ficando muito chata. Já estava ficando bem ruim para os israelitas, não é mesmo? Imagina só. Aí, os israelitas resolveram, clamar a ajuda de Deus, né? E aí o Senhor misericordioso, todo-poderoso e bondoso resolveu de fato atender ao pedido do povo de Israel. E aí o Senhor levantou um homem chamado Gideão para libertar os israelitas das mãos dos midianitas. Aí foi assim, gente. Gideão estava lá, de boas, fazendo umas coisas. E aí, de repente, o Senhor falou assim para Gideão: você é um homem valoroso e por isso eu quero que você liberte os israelitas dos midianitas. E não se preocupa não, porque eu vou estar contigo. Gente, imagina receber um chamado desse de Deus. É muita responsabilidade, não é mesmo? Assim como Deus levantou Moisés, para libertar o povo do Egito, assim como Deus levantou Josué para levar o povo até a terra de Canaã, Deus também levantou Gideão para libertar o povo de Israel dos midianitas. E aí, gente, Gideão era um homem muito bom e temente a Deus. E sabe o que foi a primeira coisa que ele fez? Ele destruiu
todos os altares que os israelitas tinham feito para outros deuses, né? Que a idolatria, né, que eu falei que eles tinham, né? E aí o Gideão queimou tudo, destruiu tudo, porque agora o povo de Israel só iria servir ao único Deus, que é o nosso Senhor, né? Aí ia ter, né, a guerra entre os israelitas e os midianitas, não é mesmo? E aí Deus falou assim para Gideão: ó, vocês aí de Israel, vocês têm muita gente, vocês têm muito homens para lutar contra os midianitas. E aí, se vocês ganharem na guerra, o povo de Israel vai ficar falando assim: ah, e a gente só ganhou porque a gente tinha bastante homens para ganhar. E aí não iriam reconhecer que, na verdade, não foi porque tinha muitos homens. Não, foi porque a presença de Deus estava sobre eles. Foi porque Deus falou que iria, né, guardar eles. Aí Deus falou assim: então faz o seguinte, Gideão. Pergunta para os homens, né, que vão lutar, quais estão com medo. E aqueles que tiverem com medo, você pode mandar ir embora para casa. E aí, Gideão fez isso. Ele perguntou assim: quem aqui dos homens estão com medo? Vocês que estão com medo, vocês podem ir embora para casa de vocês, não precisa lutar. E aí, de fato, né, alguns homens levantaram as mãos e foram embora, não iam lutar. Aí Deus viu e falou assim: não, ainda tem gente demais. Faz o seguinte então, Gideão. Fala para esses homens irem beber a água lá num rio. E aí você observa bem os homens, né, na hora que forem beber água. Aqueles homens que pegarem a água e levarem até a boca, esse você deixa para lutar. Mas aqueles homens que levarem tipo, a boca até a água, né? Igual sabe o cachorrinho faz? Então, esses homens que forem beber água desse jeito, aí você fala que esses homens também não vão lutar. E aí, Gideão fez isso. Gente, sabe quantos homens ficaram para lutar contra os midianitas? Ficaram apenas 300 homens. A gente até pode pensar que, nossa, 300 homens é bastante homens. Só que, gente, os midianitas tinham mais que o dobro de 300, sabe? Era incontáveis a quantidade de homens que tinham para lutar contra o povo de Israel. Mas, ó, independente de quantidade de homem que tem ou não tem, o que importa não é se tem muito homem ou se tem pouco homem, mas sim aonde está a presença de Deus. E a presença de Deus estava sobre a vida dos israelitas, né? E aí, o que aconteceu? O Senhor falou assim para Gideão: ó, você ainda tá com medo, né, Gideão? Então, faz o seguinte, vai lá, desce até onde os midianitas estão e fica ouvindo tudo que aqueles homens estão falando. E aí, né, Gideão foi juntamente com o servo dele, o Pura, e aí eles foram lá escondidinhos onde os midianitas estavam acampados. E aí, Gideão ouviu um dos homens falando assim, que teve um sonho bem estranho. E o sonho era que vinha um pão e atacava o acampamento dos midianitas e destruía tudo. Olha que sonho doido, não é mesmo? Aí o outro homem falou assim: isso daí então quer dizer que é o povo, ó, lá de Gideão. Eles vão atacar a gente e, ó, a gente vai morrer. E quando Gideão ele ouviu isso, ele teve a certeza, né, a confirmação de que Deus estava sobre a vida dele. E aí Gideão voltou e falou assim para os israelitas: ó, gente, vamos atacar porque a vitória é nossa, viu? E aí os israelitas desceram, né, para atacar os midianitas. E, obviamente, gente, os israelitas
mesmo em uma quantidade muito pequena de homens para lutar, eles venceram a guerra. Eles venceram porque Deus estava com eles. Eles venceram porque Deus prometeu que estaria com eles, não é? E que eles venceriam, que a vitória era deles. Então, assim, gente, não importou a quantidade de homens. 300 homens era um número super pequenininho em comparado àqueles vários homens midianitas que tinham. Mas Deus estava com os israelitas. E isso, gente, me surpreende bastante e eu acho muito interessante quando assim eu começo a entender que não importa o tamanho do meu problema, se ele é um problemão, se ele é um probleminha. Deus, ele está comigo, né? Se eu tô na presença de Deus, se eu estou servindo a Deus, fazendo as coisas tudo direitinho, quando a gente entrega a nossa vida para Deus, ó, gente, a gente pode descansar, que não importa o nosso problema, Deus, ele vai estar com a gente. Então, você que está aí em casa assistindo esse vídeo, saiba disso, que independente daquilo que você está passando ou daquilo que você vai passar, Deus ele está sempre com você, assim como Deus esteve sobre os israelitas e sobre a vida de Gideão. Amém, gente? Tchau, tchau, então. Até a próxima e guardem bem essa história no coração de vocês. Amém?